Oi gente, voltamos com mais um tutorial neste canal e o tutorial de hoje é inspiração na diva Kim Kardashian, naquela maquiagem maravilhosa que ela usou no Met Gala desse ano. Pra mim foi a maquiagem mais linda do evento, então por isso que eu escolhi reproduzir ela pra vocês. Tá bem simples, bem fácil, sem complicações, e eu aproveitei pra usar vários produtinhos novos que chegaram pra mim lá da nossa parceira Luli Makeup. Então eu espero muito que vocês gostem. A pessoa tentando imitar o Carão, mas ela não consegue ficar séria. Vou começar adiantando o olho e minha sobrancelha. E hoje a gente vai usar essa paletinha Soft Glam da Anastasia Beverly Hills. Vou começar com esse tom de marrom mais clarinho, mais quente. E eu vou aplicar esse tom, gente, com um pincelzinho de esfumar bem fofinho em toda a pálpebra e no côncavo. Sem precisão, sem técnica, só mesmo esfumando bem ali no côncavo e aplicando em toda a minha pálpebra. Bem fácil mesmo, sem segredo. Feito isso, para dar um pouquinho mais de definição ali no côncavo e deixar um pouquinho mais escura essa região, porque eu vi que estava mais escuro na foto, eu resolvi pegar esse tom de marrom mais escuro e também mais quente, e é muito pigmentado, a gente tem que tomar cuidado na hora de pegar. E com um pincelzinho menor, mais chatinho de esfumar e mais preciso, eu vou aplicar esse tom ali mais no côncavo, só para dar uma escurecida nessa região. E vou voltar com o pincel anterior e vou dar aquela boa e velha esfumada para garantir que não vai ficar para garantir que não vai ficar nenhuma marcação entre essas sombras e vai ficar tudo bem harmônico e esfumado. Então eu vou construindo ali esse esfumado no meu côncavo. E depois disso, gente, eu vou vir com um lápis preto da Avon. Nessa hora você tem que vir com um lápis de preferência mais macio, que você consiga esfumar, tá? Ele não pode ser muito seco, senão você não vai conseguir ter esse efeito de delineado lápis esfumado. Você vai ter muito trabalho para esfumar ele e ele não vai ficar esfumado, ele vai ficar manchado. Então eu vou começando aos poucos, gente. Vá acrescentando aos poucos o lápis e comece a esfumar ele com um pincelzinho bem denso, bem durinho. E pode ser esse que eu tô usando da Sigma, mais chatinho, mais curtinho. Pode ser o chanfrado, pode ser o topo reto. Contanto que ele seja mais durinho mesmo e mais preciso. E para fazer a pontinha ali do delineado gatinho, para fazer aquele efeito de delineado gatinho, você pega um pincel chanfrado bem fininho. Para me ajudar a limpar tudo, eu vou vir com um lencinho umedecido. E isso vai me deixar com aquele efeito bem certinho do delineado. E agora eu vou vir para a máscara de cílios, estou usando a da Eudora. E vou usar um cílio bem cheião, bem poderoso, porque ela estava usando um bem poderosão. Esse é o Radiant da House of Lashes. Tem vídeo aqui de cílios postiços, de como aplicar cílios no canal, e eu vou deixar para vocês conferirem. Bom, vou começar a preparar minha pele. Eu estou usando o primer Instamatte da Quintice Berenice e aplicando em todo o meu rosto, porque pelo que eu percebi, gente, a pele dela estava mais mate. Ela não estava tão iluminada, então por isso que eu usei esse primer. E eu tô estreando a base da Huda Beauty. Era a primeira vez que eu tava usando e eu fiquei um pouco receosa da cor ficar muito clara, porque realmente dá pra ver que tá mais claro, mas depois ela oxida e fica mais direitinho no meu tom. Essa, se eu não me engano, gente, é a Custard, a cor. Mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E eu apliquei ela com um pincelzinho Kabuki, que é pra deixar ela bem com uma cobertura bem grande mesmo, porque ela tava com a pele bem corrigida. Bom, depois, gente, eu vou vir com um contorno, porque não seria Kim Kardashian sem contorno, né? Então, primeiro eu vou fazer um contorno cremoso com um corretivo da linha Bruna Tavares na cor BT50. Tô aplicando ali na região das bochechas, da testa e também do nariz. E vou usar o mesmo pincel que eu usei para aplicar a base, para poder espalhar esse contorno, porque facilita muito na hora de espalhar e te dá muito menos trabalho. E pro nariz, eu vou vir com um pincelzinho bem pequenininho também, de cerdas sintéticas, para espalhar, e volto com o pincel Kabuki para dar acabamento e tirar mais um pouco da marcação. Gente, nessa hora eu também vim com um corretivo mais claro para fazer a iluminação do rosto, só que como eu tava gravando resenha para vocês de 2 corretivos, eu acabei não filmando, mas eu usei ali na área da região dos olhos, fazendo o triângulo, e também no centro do rosto. E tô selando tudo isso com um pozinho da Maybelline Fit Me, na cor Light Medium. Feito isso, eu vou usar essa paleta maravilhosa de contorno da Tarte. E com esse tonzinho ali, eu vou aplicar nos mesmos locais que eu apliquei o corretivo, onde eu fiz o contorno, que é ali na região das bochechas, na testa. Também aproveitei para vir na mandíbula, para dar aquela afinada maior ali, aquela definição maior nessa região. E com um pincelzinho menorzinho, eu vou deixar meu nariz bem contornado, porque ela tava com o nariz bem contornado na foto.
Bom, pra terminar meu olho, eu vou voltar com aquele mesmo lápis preto da Avon. Dessa vez na minha linha d'água ali, inferior. E vou fazer todo o desenho até no cantinho interno, tá? Porque o lápis dela meio que se encontrava os delineados da linha superior e da linha inferior. E aí eu começo esfumando esse lápis, gente, com um pincel limpo mesmo, só pra me ajudar no esfumado, que é como eu sempre faço. E depois eu venho com aquele primeiro tom de marrom clarinho e com um pincelzinho lápis eu vou vir esfumando esse lápis. Então esfuma bem, porque ela tava com essa região bem esfumada mesmo. Aí eu finalizo com o segundo tom de marrom e um pincelzinho bem preciso. E aplico bem rente ali a linha d'água, pra dar aquele esfumado degradê também ali na pálpebra inferior. Vou finalizar com máscara de cílios nos cílios inferiores. E é isso, gente, o olho tá pronto, eu vou terminar minha pele. Como eu vi que ela não tava com um blush, assim, muito aparecido, eu resolvi pegar esse tom de bronzer da mesma paletinha de contorno da Tarte e apliquei nas maçãs como blush, porque ela tava com um tom bem terroso mesmo, assim, nas maçãs. E vou finalizar com um pouquinho de iluminador. Esse é o da Anastasia Beverly Hills, o lançamento, que é maravilhoso. Só que eu tive que me conter na hora de usar o iluminador, gente, porque ela tava com bem pouco mesmo iluminador no rosto. Então eu apliquei só no alto das maçãs e na pontinha do nariz. Tá bom. Eu vou finalizar essa maquiagem com a boca e ela tava usando um lápis marrom, só que como eu não tinha nenhum lápis marrom de boca, eu decidi usar um lápis de sobrancelha. Esse é o da Benefit na cor 3. E aí eu fiz o contorno de todo o meu lábio, assim como ela fez na maquiagem dela. E finalizei com o batom 01 Matte da Vult e apliquei no centro dos lábios, como ela tava com efeito meio que ombre, né? Nos lábios. E tá pronto, a gente vai finalizar com um fixador de maquiagem, esse é o da Morphe. E estamos prontas. Só falta agora os peitos, a bunda e a conta bancária para sermos Kim Kardashian.